Olá, tudo bem? Você conhece a ansiedade competitiva? Bom, a ansiedade, de uma maneira geral, ela é um estado emocional ou uma condição psicológica que tem como resposta reações cognitivas e fisiológicas decorrentes de uma situação de real ou percebida ameaça. No contexto esportivo, o fenômeno é denominado ansiedade competitiva, que se refere a uma tendência em perceber eventos esportivos como situações ameaçadoras, respondendo a estes com algum tipo de tensão ou apreensão devido a um desequilíbrio entre as demandas da atividade e a capacidade percebida pelo atleta. Ou seja, se um atleta entende que determinada competição está acima da sua capacidade individual, este atleta tende a apresentar valores mais elevados de ansiedade competitiva. A ansiedade competitiva ela pode ser subdividida em dois construtos: a ansiedade estado e a ansiedade traço. A ansiedade estado se refere a uma ansiedade de característica transitória, podendo ser estimulada por algum tipo de situação estressante, como uma disputa de final de campeonato ou uma entrevista de emprego, entre outros. Já a ansiedade traço, como o próprio nome sugere, tem uma relação com o traço de personalidade do indivíduo, tendo assim uma característica mais estável ao longo do tempo. Esta ansiedade traço, ela também pode influenciar a forma em que o indivíduo interpreta determinada situação. Ou seja, indivíduos com níveis mais elevados de ansiedade traço tendem a interpretar situações como mais estressantes, podendo assim também apresentar valores mais elevados de ansiedade estado. Existem alguns modelos teóricos que tentam exemplificar como a ansiedade competitiva ela influencia diretamente no desempenho esportivo. E uma das teorias mais aceitas na literatura científica é a teoria multidimensional da ansiedade, que, como o próprio nome sugere, implica que a ansiedade competitiva ela é composta por diferentes dimensões, que seriam elas a ansiedade cognitiva, a ansiedade somática e a autoconfiança. A ansiedade cognitiva ela se refere a pensamentos negativos em relação a determinada situação, enquanto que a ansiedade somática ela tem relação com os efeitos fisiológicos causados pela ansiedade. E por fim, a autoconfiança, que se refere a pensamentos positivos decorrentes de determinada situação esportiva. A ansiedade cognitiva, ela tem como alguns dos seus principais sinais a irritabilidade, a confusão mental e a perda de concentração, enquanto que a ansiedade somática, ela apresenta sinais de caráter fisiológicos, como aumento na frequência cardíaca, uma maior frequência respiratória e um aumento também na tensão muscular. Enquanto que a autoconfiança apresenta sinais que seriam basicamente os opostos à ansiedade cognitiva, que seriam eles um maior poder de concentração, uma sensação de capacidade e uma maior clareza mental. A relação da ansiedade cognitiva e o desempenho esportivo é negativa e linear, ou seja, à medida que se aumentam os níveis de ansiedade cognitiva, a tendência é que sejam verificados menores valores no desempenho esportivo, enquanto que o oposto acontece para a autoconfiança, que tem uma relação com o desempenho positiva e linear, que significa que, à medida em que se verificam aumentos nos níveis de autoconfiança, também são verificados aumentos, melhoras no desempenho esportivo. Porém, existe a hipótese de que altíssimos valores de autoconfiança podem levar o atleta a relaxar, diminuindo assim a atenção no foco esportivo, levando a diminuições nos níveis de desempenho esportivo. Já a relação da ansiedade somática com o desempenho esportivo segue uma lógica de U invertido, que significa que aumentos iniciais nos níveis de ansiedade somática tendem a ser acompanhados por uma melhora no desempenho esportivo, até que seja atingido um ponto ótimo de ativação, onde o melhor desempenho é atingido. E a partir deste ponto, qualquer aumento nos níveis de ansiedade somática podem levar o atleta a apresentar um declínio no nível de desempenho. Este ponto ótimo de ativação ele pode variar de acordo com o tipo de modalidade,
como por exemplo modalidades como o tiro esportivo e o levantamento de peso, onde o tiro esportivo exigiria uma menor excitação do atleta, enquanto que modalidades como o levantamento de peso exigem aí um maior nível de ativação por parte dos atletas. Além das dimensões da ansiedade competitiva, que seriam a ansiedade somática, cognitiva e autoconfiança, também existem as dimensões de resposta, que seriam a forma em que os indivíduos eles interpretam os efeitos causados pela ansiedade, que seriam elas a intensidade, a frequência e a direção. A intensidade, ela se refere ao nível de ansiedade percebido pelo atleta, podendo este perceber baixos ou altos níveis de ansiedade em determinado momento. Já a frequência se refere ao tempo gasto pelo atleta sob os efeitos da ansiedade, enquanto que a direção tem relação com como o atleta ele interpreta os efeitos causados pela ansiedade, podendo os interpretar como sintomas, sinais que dificultam ou que facilitam o seu desempenho individual. Existem alguns fatores que parecem influenciar a ansiedade competitiva, como fatores genéticos, que podem interferir no traço de personalidade do indivíduo, alterando assim seus níveis de ansiedade traço. O fator idade e experiência competitiva também parece ser importante, com indivíduos mais velhos e mais experientes apresentando menor nível de ansiedade e maior de autoconfiança, possivelmente pelo fato de estarem mais habituados com o cenário competitivo. O fator sexo também parece importante, com mulheres apresentando maiores níveis de ansiedade e menores de autoconfiança. E uma possível explicação para esse fato seriam fatores hormonais, ainda que esta afirmação não esteja estabelecida na literatura científica. O nível esportivo também parece ser importante, com indivíduos de níveis superiores apresentando menores níveis de ansiedade e maiores de autoconfiança, possivelmente devido ao melhor uso de estratégias psicológicas. Por fim, o tipo de modalidade também parece influenciar, com modalidades individuais apresentando maiores níveis de ansiedade e menor de autoconfiança quando comparadas a modalidades coletivas, possivelmente devido ao fato de, em modalidades coletivas, a responsabilidade poder ser dividida entre os companheiros de equipe, diferentemente do que acontece nas modalidades individuais, onde o atleta carrega para si toda a responsabilidade pelo resultado. Bom, e como de fato a ansiedade competitiva ela interfere no desempenho esportivo? Para tentar explicar esse fenômeno, existem duas principais teorias, que são a teoria da distração e a teoria autocentrada. A teoria da distração, como o próprio nome sugere, está relacionada ao fator atencional, a atenção, e implica que, a partir do momento em que o indivíduo ele volta parte da sua atenção a estímulos não relevantes à tarefa esportiva, como reação da torcida, fatores profissionais e financeiros, ele tem menos atenção disponível para foco no objetivo principal, tendo assim um menor processamento da informação específica do jogo, assim como uma maior sobrecarga em sua memória de trabalho, atrapalhando assim o seu desempenho. Já a teoria autocentrada, ela sugere um fator neurobiológico central, com inibição e ativação dos hemisférios cerebrais, onde no primeiro momento onde se aprende uma habilidade, um dos hemisférios está mais ativado devido à sua associação verbal. E quando essa habilidade passa a ser desenvolvida e realizada com cada vez menos esforço, o hemisfério esquerdo passa a ser mais ativado devido à sua associação visoespacial, tornando esse movimento cada vez mais automatizado. E sob os efeitos da ansiedade, esta automatização seria quebrada, trazendo a execução da habilidade a estágios anteriores da aprendizagem, sendo estas realizadas de forma intencional e não mais automatizada, prejudicando assim o desempenho. Bem, e como podemos avaliar a ansiedade competitiva dos atletas? Para a avaliação do aspecto estado da ansiedade, um dos principais questionários utilizados é o CSI-2R, que é o Competitive State Anxiety Inventory, que seria um inventário
de ansiedade estado competitiva. Instrumento que avalia as 3 dimensões da ansiedade competitiva, que seriam a ansiedade cognitiva, somática e autoconfiança, além de avaliar essas dimensões dentro das 3 dimensões de resposta, que seriam a intensidade, frequência e direção, além de ter uma melhor aplicação, uma mais fácil aplicação, por ser um instrumento com menos questões do que o seu instrumento original. Já para a avaliação do aspecto traço da ansiedade, um dos instrumentos utilizados é o SAS-2, que seria o Sport Anxiety Scale, que seria a escala de ansiedade esportiva. Instrumento este que avalia traços da personalidade do indivíduo, obtendo assim informações sobre a sua personalidade e a forma mais estável em que ele se relaciona com aspectos relativos à ansiedade competitiva. Existem algumas estratégias que visam diminuir os efeitos negativos causados pela ansiedade. Entre eles estão a respiração diafragmática, o self-talk, que seria a comunicação intrapessoal, relaxamento muscular, meditação, entre outros. E estas ressaltam a importância de se ter um suporte psicológico junto ao clube, com psicólogos do esporte compondo as comissões técnicas, para que estes possam implementar tais estratégias, além de acompanhar o desenvolvimento dos atletas, para que um ótimo nível de desempenho seja atingido e mantido ao decorrer da temporada e da formação dos atletas. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, você pode ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando esse material. Um abraço e até o próximo vídeo.